Hello, maravilhosos! Sejam todos e todas bem-vindas ao podcast da Rô. E hoje, gente, eu tenho uma pessoa aqui que, assim, realmente, assim, pra mim é um espaço de muita grandeza, um espaço de muita felicidade, porque essa pessoa aqui foi uma das inspirações pra eu estar aqui hoje. E eu acho que vocês já sabem quem é, ou talvez não. Estamos com quem? Com essa mágica maravilhosa! O que mais é possível, amor? Maravilhosa, Ai, seja que delícia. bem-vinda! Ai, gratidão. Tô muito feliz com o convite que você fez, amor. Tô feliz demais de estar aqui com você hoje. Eu que sou grata. E o que mais é possível? Gente, pra quem não sabe, gente, a Thay, eu falo assim que ela realmente ela é uma inspiração pra nós, né? Por quem ela é, por tudo que ela cria, por tudo que ela já criou e vai criar ainda. E hoje, né, eu escolhi trazer ela aqui pra que vocês conheçam quem é a Thaisa Campos, meu amor? Pois é, quem é a Tatá por detrás de tudo isso? Como ela começou, né? Como que foi o Axis na vida dela? O que mudou? Então, meu amor, se você tá aqui, já clica, já curte, comenta, compartilha e já começa seguindo a Tatá pra você que não segue ainda. Então, o que mais é possível, tá maravilhosa, gratidão. Ai, gratidão, Meu amor, Tô muito feliz conta pra nós tudo, quero saber tudo. Tudo? O que mais é possível? O que você quer saber? Tudo. Tudo o quê? Maravilhosa. Eu perguntei pra ela assim, o que a gente vai falar? Tudo? Assim, sobre o quê? Eu falei, tudo sobre você, lindo. O que mais é possível? Ai, meu Deus. Tá, você sabe que, pra mim, assim, realmente, eu fico muito emocionada de estar aqui com você, porque você, pra mim, é uma das pessoas, assim, que desde quando eu comecei no Axis, e eu lembro que acho que eu fiz o meu primeiro curso de barras, eu acho que foi lá em meados de 2018, se eu não me engano, assim, eu comecei a fazer as sessões, aí eu lembro que a pessoa que fez a prática em mim, né, e eu falei pra ela, como é que eu posso saber um pouco mais sobre isso? Tem alguém que fala? Porque na minha época ninguém falava nada, era que nem maçonaria, tudo escondido, né? E eu lembro que a primeira pessoa que ela me passou, ela falou assim, olha, faça com a Thaisa Campos porque eu fiz o fundamento com ela. Falei, tá, vou seguir. E você era uma das primeiras pessoas que eu acessei na internet, que falava, né, que trazia um pouco de clareza. Então, assim, né, é muito incrível estar aqui com você hoje, porque eu falo que foi a primeira pessoa realmente que eu acessei e que se tornou, assim, quase que minha academia da consciência se tornou minha academia aí diariamente. E gratidão pelo presente que você é e por tudo que você trouxe, né, no Axis, tudo que você já empoderou milhares de pessoas. E não sei se alguém já te falou isso, mas você não tem ideia o quanto que você já contribuiu e contribui com a vida de muitas pessoas. Então, parabéns por nunca ter desistido e por estar aqui hoje, né? Eu até me emociono, porque conforme você foi falando em 2018, que foi quando você recebeu barras e uma praticante falou pra você, assista a Tatá. E foi bem no início de tudo, foi quando eu realmente escolhi colocar a minha voz no mundo e falar, nossa, toda essa mudança que eu estou tendo na minha vida, foi quando eu realmente escolhi, toda a mudança que eu estou tendo na minha vida, eu escolho levar isso pro mundo. Qual é a forma? Colocando a voz no mundo. E eu tinha muita vergonha de fazer áudios, vídeos, de gravar, porque eu sou mineira de Minas Gerais, né? Eu era muito caipira, eu tinha muitos julgamentos sobre mim. E foi um passo muito grande eu ter realmente colocado a minha cara no mundo, a minha voz no mundo, porque eu tinha muito julgamento. E o que contribuiu comigo para sair desse julgamento e realmente fazer essa escolha? Foi recebendo barras, foi ter feito um fundamento, ter feito copy, ter escolhido mais, né? E eu comecei a desbloquear tudo isso e resolvi, falei, gente, cheguei um momento que eu falei assim, não, peraí, essas ferramentas não é ter as ferramentas, é ser as ferramentas. E aí eu me recordei, Rô, que era assim, eu fazia curso, Reiki, coaching, PNL, e as apostilas ficavam todas na gaveta. E eu nunca mais pegava aquilo e, não usava. Uau. Eu falei, não, agora eu vou fazer diferente. Eu vou começar a fazer, eu escolho ser essas ferramentas. Fazer um curso e ir a fundo nele. A fundo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma academia da consciência. Então, assim, eu tô com um problema no vídeo, eu vou abrir vídeo. Então, assim, aquilo que mais eu temia, eu resolvi ir pra cima. Eu falei, não, eu vou com vergonha mesmo. E eu vou desenvolver o músculo dessas ferramentas, por isso que é a Academia da Consciência. Não, eu acho incrível. E aí eu comecei a fazer as lives e treinar as ferramentas e usar as ferramentas básicas que a gente tem, que tá aí nas redes sociais no dia a dia, colocar em prática. Porque uma coisa é você saber, né, as ferramentas, outra coisa é ser. Não é sobre ter ou usar as ferramentas, é sobre ser as ferramentas. E aí a Academia da Consciência foi pra mim. Eu falei, na época eu me lembro assim, não, eu vou malhar pra mim.
o que se requer de eu convidar a galera para estar malhando comigo e usar as ferramentas comigo? E foi esse boom, porque eu me lembro que na primeira semana a gente tinha, assim, 1.000 pessoas, na segunda semana tinha 2.000 pessoas, e foi crescendo, crescendo. De repente, eu fazia no Facebook, tinha lá 14.000 pessoas. Uau. Eu falei, o que mais é possível? Então, assim, o que eu achava pior em mim era a minha maior habilidade, que era a comunicação, de falar e ser quem eu sou, sabe? Caipira, falando errado, toda desconcertada ali. E eu fui indo, e foi aonde eu cheguei, né? Então, Você assim, sabe que uma das coisas que eu lembro que na época, né, que mais... Ó, temos um lencinho pra você. eu até me Temos um obrigada. lencinho pra você. Eu me emocionei, porque quando você falou, foi me vindo a energia. Aquela época mesmo, assim, de você falar, de ser a inspiração. Sim. E o que eu gostaria de até trazer uma contribuição, que é assim, o quanto que você se julga, e na verdade tá todo mundo te vendo como lindo, maravilhoso, Exato. e o que você se julga é você que tá se julgando. As pessoas não Sim. te veem como você se julga, como você se vê. Você sabe que eu falei Percebe? exatamente isso no fundamento que eu fiz agora. Eu falei pra uma das alunas assim, né? Você tá se julgando tanto, tem tantas pessoas que olham pra você como uma inspiração, né? E tem tantas pessoas que olham pra você, uau, olha essa pessoa. E eu lembro que quando eu comecei no Axis, não tinham muitas pessoas na internet. A gente não sabia direito o que era, né? E eu lembro muito bem, inclusive a Tá, que foi a praticante que fez o fundamento com você. E daí depois foi a primeira pessoa que ela me indicou, ela falou assim, segue a Tatá, que você vai adorar o conteúdo dela. E eu lembro que você fazia aquela live de manhã e eu já gostei, porque eu sou da manhã. E eu falava assim, gente, que bom alguém que faz live tipo 7, 8 horas da manhã, tipo horário que eu gosto, né? E muitas pessoas normalmente faziam à noite. E à noite era sempre um horário que tipo eu tava cansada, sabe? Eu tava às vezes atendendo. E aquele horário de começar de manhã já mudava a minha energia. E eu lembro que eu assisti e falava assim, gente, que incrível. E você sabe que uma das coisas que mais me conectou em você quando eu te assisti pela primeira vez foi a forma que você fala. E isso foi uma das coisas que eu comecei realmente a olhar, né? Gente, uma pessoa que fala de uma maneira simples, que a gente entende, porque na época, assim, eu tava começando, então muitas pessoas que não entendem o que é o Axis ou as barras, elas têm dificuldade um pouco, né, de o que é isso, o que as pessoas estão falando. E eu lembro que você trazia de uma maneira tão simples, que eu falei assim, gente, que incrível, é essa linguagem, sabe? É essa linguagem que as pessoas escolhem escutar. Principalmente as pessoas que nunca nem sequer escutaram falar de consciência, Sim, né? sim. Então eu falo assim, que hoje realmente é muito grandioso estar aqui com você, porque eu falo, gente, a Thaisa Campos tá no meu podcast. Maravilhoso. O que mais é possível. Não, e você falando sobre essa da simplicidade de falar. Quando você fala de energia, de física quântica, Sim. você vai num curso de física quântica, é tudo muito, muito denso, né? Muito complexo. É muito complexo. Uhum. E eu me lembro que quando eu conheci as barras, eu estava no curso do Amit Goswami. Uau. E eu estava ali, assim, recebendo da classe, eu não tinha nem clareza do que era receber, mas eu estava ali sem nenhum julgamento, eu estava bem. Mas eu não entendia nada do que ele falava. Era tudo muito denso, aquilo não cabia na minha realidade. Eu falava, meu Deus do céu. Bom, eu não estava me julgando, mas eu estava feliz. Uhum. Eu estava ali bem. Foi um momento que, assim, que eu dei um passo. Foi onde eu realmente saí do lixo, fazendo uma pergunta que eu não tinha nem ideia que essa pergunta ia mudar a minha vida, que é a pergunta onde está a luz no fim do túnel. Porque eu estava na merda, na depressão, eu estava muito triste. E que ano foi triste. isso, mais ou menos? Isso foi quando eu fiz 40 anos, mais ou menos. Eu não lembro o ano, acho que é 2016. Uau. 2016. Eu tinha depressão, estava bem mal. E você estava no corporativo ou você estava já com a sua empresa? Uhum. Tava no corporativo. E eu tava naquele momento, assim, ainda de, tipo, sai, não sai. Tava saindo, mas, assim, a culpa de sair era toda uma mistureba. Eu não tinha consciência. E não saber o que ia criar depois disso também, Exatamente. Né? Sim, foi desconhecido. Eu me joguei e pulei, sabe? Empurrei a vaca no brejo e fui. E eu tava num momento de separação do meu casamento, né? Eu fui casada há 10 anos. Então, assim, quando eu fui pro Amit, foi uma escolha, foi através de uma pergunta. Eu não tinha clareza da pergunta, porque eu me lembro como se fosse hoje. Naquele dia que eu fiz essa pergunta, eu não tinha ideia o que era a pergunta, eu não conhecia a Access, eu nunca tinha ouvido falar sobre a pergunta, a não ser no coaching. Sim. Que é totalmente diferente do que fazer a pergunta, né, para abrir as possibilidades. E eu me lembro, assim, como se fosse hoje, eu tava andando no corredor da minha casa, tudo tava desmoronando, todos os meus cachorros doentes, tava uma merda, tudo. E aí eu olhei pro céu e falei assim, nossa, aonde está a luz no fim do túnel? Uau. Naquela semana, eu ganhei um livro, um amigo me trouxe o livro do Amit Goswami, que chama O Médico Quântico. E começou a fazer sentido com tudo que eu já estava vendo. Eu não tinha muita clareza de energia, de física quântica, de nada. Falei, e aí, naquela semana, o Amit ia vir para o Brasil.
Eu fui, comprei o curso dele, fui parar lá na imersão dele. Foi bem no meu aniversário de 40 anos. Isso faz 7 anos. Uau. E aí, foi incrível, assim. Eu fiquei ouvindo sobre a física quântica, mas aquilo não fazia sentido. Eu falei, gente, mas, bom, eu ainda tinha o julgamento. Acho que eu sou burra, não tenho compreensão pra isso. Não entrava, sabe? Que o negócio não entra. Porque o pote tá cheio. Cheio de quê? De merda, né? Sim. Pontos de vistas, julgamentos, que é tudo isso. Se você não esvazia, como é que vai entrar o negócio? E muitas vezes você não compreende. Por quê? Porque o pote tá cheio. Cheio de quê? De ponto de vista. De crença, de toda a bagagem que você tem, que você comprou e tá aí no seu potinho. E aí eu me lembro que eu fiquei com uma delegada no meu quarto, aí ela chegou e falou, Thaisa, eu recebi uma sessão de barra de Access agora. Meu Deus, e eu me lembro que o pessoal passava com chat de barra, sabe? Pra todo lado com aquilo, eu via todo mundo com aquilo. Tinha várias pessoas correndo barras. E eu não corria minhas barras lá, eu nem vi como era. Mas quando eu ouvi ela falando assim, nossa, foi demais essa sessão. Eu falei assim, eu escolho isso. Então, eu nunca fui daquela pessoa de ter que entender, procurar, pesquisar no Google. Pesquisar se funciona, se tem um Reclame Aqui, sabe aquela coisa? Se não tem... Deixa eu ver se é comprovado, o que tem, o que não tem. Não, nunca fui, eu segui a energia. Na segunda-feira, Rô, eu coloquei no Google e encontrei uma pessoa que corria as barras. A minha primeira sessão foi mágica, assim, foi muito mágica. Eu recebi a sessão, foi assim, já mudou tudo. Eu já tinha saído em uma semana, tudo mudou. Foi assim, como um passe de mágica, sabe? O meu não era assim que... Muitas vezes você acha que assim, mudou a sua vida, a sua conta encheu de dinheiro. Não é sobre o dinheiro, é sobre espaço, estado. Sabe um êxtase? É uma coisa interna, de dentro para fora, uma coisa assim gostosa. De você olhar e falar, nossa, mas eu não tô tendo julgamento sobre isso. De você perceber, porque Access Consciousness é sobre isso. A mudança, ela é gradativa, ela é rápida. E depende de cada um. E é no dia a dia que você percebe o seu comportamento. E nas pequenas coisas a gente vai percebendo também, né? E aí eu percebi os meus comportamentos. Eu falava, nossa, aqui eu agiria dessa forma, eu falaria isso. Nossa, eu tô diferente, sabe? E aí, naquela semana, eu recebi na quinta-feira de novo. E quando foi no sábado, eu fiz o curso de barras. Foi uma semana assim, ó. E aí tudo mudou, né? Tudo começou. E aí, essa história toda de colocar a voz no mundo, E antes você tava na internet ou não? Nunca foi de ficar na internet, nada? Não tinha nem Instagram. Maravilhosa. Não tinha nem Instagram. Eu também fui assim. Eu tinha maior medo por conta da advocacia, né? Então, eu lembro que quando eu comecei, eu falava assim, gente, o que eu vou falar? Porque até então, você sabia falar o quê? Lei? Sabia falar alguma coisa com o juiz, né? E isso é muito legal, porque as pessoas, às vezes, elas olham pra gente, né? E acham que a gente começou assim, vários seguidores. E não, gente, a gente sempre... Todo mundo começa de algum lugar. Né? E o interessante de tudo isso porque é algo que, assim, que você não tem uma linearidade para começar. Por onde eu começo? Não tenho por onde começar, é começando. Começando, Exato. Dando o passo. Muitas vezes você acha que você tem que... qual é o primeiro passo? Você vai perceber. É aquilo que... Aonde foi a sua direção? É isso? Vai. Sim. Não, mas espera aí que eu vou perguntar para alguém se é bom, se não é bom, se funcionou. Não, segue esse saber. Aonde foi a sua atenção, é para onde você vai. E é incrível porque quando realmente eu fiz essa pergunta, Rô, eu percebo que hoje eu tenho clareza do que essa pergunta me levou. Foi nítido, assim, eu me lembro no dia que eu fiz a pergunta, eu não tinha ideia. Quando eu tive a clareza do que é fazer perguntas sem obter respostas e simplesmente fazer perguntas, o que é que acontece? Aonde está a luz no fim do túnel? Percebe como tudo se abriu? O livro do Amit Goswami, a imersão da física quântica. Aí lá você teve acesso às barras, e daí você foi para a sessão. E aí foi. Sim. Você sabe que quando eu fiz também o meu primeiro curso de barras, eu tinha recebido 2 sessões de barras, 2 ou 3. E eu tava num espaço que eu sempre falo assim, sabe aquele espaço de que eu não aguento mais? Eu não aguentava mais também. E eu não sabia das perguntas, eu tinha feito sessões, mas eu não sabia das ferramentas até então, porque era tudo muito novo, né? As pessoas também não traziam isso nas sessões na época. E eu lembro que a pergunta que eu fiz foi exatamente isso. Não tem mais nada pra mim nessa vida? A vida é só isso? Sabe, não tem mais nada pra mim? E foi exatamente essa pergunta. Se não tinha mais nada disponível pra mim. E foi ali que eu tive um estalo também, vai fazer um curso de barras. E aí foi pra onde eu fui. E eu falo que as perguntas, elas trazem esse espaço, né? De onde a gente pode ir, né? Pra onde a gente vai chegar, a gente não sabe. Porque a gente sempre tá indo. A gente sempre tá acessando mais. Mas da onde a gente pode começar? E uma das coisas legais que, igual você trouxe, né? De colocar a sua voz no mundo, acho que é uma das
coisas que as pessoas mais perguntam. Nossa, como é que você começou? Como é que, né, você começou nisso? Como é que você começou a falar? Como é que você começou a trazer e entrar nesse mundo? E as pessoas acham que a gente teve que fazer isso e fazer aquilo e fazer aquilo. E não, a gente vai testando, vai fazendo perguntas que funcionam, que não funciona, né? E comigo foi assim, acho que com você também. Hoje eu pergunto, não, será que isso vai funcionar? Será que isso vai criar mais? Será que isso vai criar pra mim? Então, pra você que tá escolhendo, gente, de repente começar algo, né? Até mesmo seja na internet com qualquer tipo de profissão, comece. Né? Comece de alguma forma. E uma coisa que eu sempre falo para meus mentorados é: comece pelo que é mais fácil de você falar. O que é mais fácil de você falar? O que você se sente à vontade de falar? Sabe? De repente, aquilo que você sente mais à vontade, de repente é aquilo que vai criar. E daí você vai realmente, né, trazendo aquele empoderamento e você vai indo. E na verdade, você tem que estar na disposição de errar, de estar feio, de gaguejar. Porque qual que era o meu medo? O meu medo era dar branco, o meu medo era... Hoje dá branco, peraí, gente, viajei. Putz, me perdi aqui, peraí. Eu também faço isso. Hoje eu tava no meio da live direto. Eu falei assim, gente, peraí, que eu ia falar um negócio, já não sei mais o que eu ia falar, mas vamos continuar aqui. Exatamente. Adoro. Então, assim, o que acontece, sabe, Rô? Hoje, né, hoje eu vejo assim, nossa, o quanto que eu me defini através dos julgamentos da minha família, dos meus irmãos, da sociedade, que você tem que estudar para ser alguém. Se você não estudar, você não vai ser ninguém. Então, como eu me percebo hoje, é como se eu não tivesse me alinhado e concordado com isso. Porque naquele momento, quando eu tinha vergonha, que eu não me achava capaz, eu estava presa nesses julgamentos. Sim. Conforme você vai recebendo barras, você vai saindo disso. Então, assim, eu choco muito quando eu falo isso, as pessoas que falam assim, como assim? Entendeu? Eu parei na 5ª série, eu tomei 5 bombas, eu não voltei para a escola, eu odiava estudar, aquilo não fazia parte da minha realidade. Hoje eu compreendo isso. Né? Naquela época eu tinha problema de cabeça, eu não era TDAH, porque era chique, tá? Nessa época TDAH era chique, naquela época a minha era tipo, essa menina tem problema de cabeça. Essa menina tem alguma coisa, não tem solução, mas pode levar embora. Você sabe que eu fui diagnosticada também, né? Então, quando eu era mais nova, eu era muito acelerada, né? Eu falava demais na sala de aula, eu era hiperativa, eu tinha tudo isso. Só que daí já era numa coisa mais chique, então eles davam essas TDAH e tal. Não, era problema de cabeça. Então, na minha época era problema de cabeça. E assim, mas é como se eu tivesse, assim, saído disso totalmente. Porque, realmente, quando eu dei esse passo de começar a fazer as lives, eu estar na disposição de falar errado, de ser caipira, porque mineira fala errado, corta o S, corta o R, corta não sei o quê, era assim. Portanto, a linguagem mudou completamente quando eu escolhi me receber. De repente, eu tava ali falando diferente. Eu falava, nossa, gente, eu tô até falando bonito agora. Mudou tudo. Perdi o sotaque, perdi tudo. Sei lá o que aconteceu. E esses dias você clareza. postou uma foto, a sua fisionomia é totalmente diferente. Mudou tudo, né? Exatamente. Totalmente diferente. Hoje você parece, sei lá, muito mais nova de quando você começou. Sim, eu tive um rejuvenescimento, porque realmente você vai soldando. Sim. Porque conforme você vai recebendo barras, você vai fazendo podpoc, você vai liberando, você vai trazendo o quê? Você vai fazendo a encarnação humanoide, né? A gente vai encarnando realmente a mágica de ser. Sim. Portanto, assim, eu era muito magra e eu tinha os ombros bem fininhos, assim, era toda meio mirradinha. Conforme eu fui fazendo todos esses processos, não é que eu engordei. O meu corpo, a estrutura do meu corpo mudou completamente. Então, assim, eu calçava 38, hoje eu calço 41. Uau! Então, assim, mudou. Tem julgamento sobre isso? Não. O meu corpo mudou, o quadril mudou, o ombro mudou completamente. Não é gordura, é espaço. Sim, se abriu, né? Tipo, o empoderamento saiu pra fora, a potência saiu pra fora. Sim, os pés era assim, ó, porque eu me agarrava. Então, tinha os pés, e é incrível, isso não é que eu fiz massagem, que eu fui lá e quebrei todos os, porque eu tinha vontade de fazer essa cirurgia, sabe? De quebrar todos os dedos para esticar, tirar os calos. Eu tinha muitos calos no pé, assim. Automaticamente, conforme você vai soltando, o meu pé, ele foi fazendo isso. Por isso que eu saí do 38, né, pro 41. Por quê? Porque realmente os dedos esticaram. Então, eu tinha melasma, problema de pele, eu tinha um tumor na hipófise, eu tinha problema de saúde que era incurável. Uau. Que até o médico falava, você não vai morrer disso, mas você tem que tomar remédio pro resto da vida. E hoje, eu tô curada, eu não tomo nenhuma medicação. E assim, eu mudei toda a estrutura do meu corpo. Realmente, assim, quando você vai soltando pontos de vista, crenças, o que você comprou, se alinhou e concordou como verdadeiro e real, que não faz parte da sua realidade, porque não tem certo e não tem errado, que aquilo não é a sua realidade. Você vai
vivendo dentro do que é verdadeiro para você, tudo começa a mudar. Forma, rejuvenescimento. Até muitas vezes a gente vê aqueles vídeos lá do povo fazendo o Botox. Sim. Aí, tipo assim, tem as marcas de expressão, aí enfiam umas linhas, você fala, nossa, olha que legal. Nossa, mudou tudo o rosto da pessoa. Aí dá até vontade de ir lá, nossa, eu vou fazer esse negócio. Aí o corpo já faz assim, Aí me vem a consciência assim, a gente pode mudar tudo, Rô. Tudo magicamente. 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 Tudo magicamente. Magicamente. E você sabe que esses dias eu postei também uma foto minha antes, né? Acho que no meu primeiro curso de barras e agora. E logo depois do meu primeiro curso de barras, acho que uma semana depois eu fiz a supressão de células de gordura na época. Eu fiz até com o Ricardo Vicente. Saí de Limeira, fui lá em São Paulo fazer, né? Que ele tava ministrando esse processo e fui. E é muito engraçado porque eu postei, e assim, desde quando eu comecei até agora, foram 16 quilos eliminados. Sério? 16 quilos eliminados. E o mais interessante foi essa realmente comunhão com o corpo, né? Eu acumulava tantas células de gordura, e ao mesmo tempo, né, quando eu comecei no Axis, eu tava com uma úlcera, eu tava, nossa, estressada, depressiva, e essas coisas todas foram embora. Embora, assim, de uma maneira que eu falo que se hoje, né, as pessoas acessarem, não, isso não tem como. Não, tem como. Sim. Né? E assim, as sessões de barras, realmente, elas trazem pra gente um espaço muito diferente, não só do nosso ser, mas eu acho de tudo aquilo que a gente busca, Sim. mas que ao mesmo tempo que a gente busca, a gente acha que não, isso não é possível. Hoje eu tava fazendo uma live e eu falei, teve uma pessoa que me fez uma pergunta e eu falei exatamente, muitas vezes a gente não pede pelo dinheiro porque a gente acredita tanto que é impossível a gente ter aquele dinheiro, por que eu vou pedir? Pra que eu vou parar pra pedir isso? Sim. Né? E acho que as barras e o Axis me trouxeram nesse espaço também, sabe? Você pode ter o que você quiser na vida, né? E o nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Exatamente. O seu ponto de vista cria a sua realidade. Só que assim, ok, meu ponto de vista cria a minha realidade. Então, quer dizer que eu tenho assim uma ruga, eu posso mudar essa ruga? Sim. Sim. Mas o que está separando você de mudar essa ruga? Tá tudo armazenado aqui na nossa torradeira do envelhecimento, né? Que é um ponto da barra que tem, né? Que a gente vai armazenando tudo aqui, ó. Porque as barras são esses pontos que tem na cabeça que a gente vai deletando. Então, assim, tá armazenado aqui na torradeira aqui. São pontos de vista que a gente tem sobre o corpo, sobre o envelhecimento, sobre decrepitude, tudo, né? que separa da gente criar o nosso corpo, a pele, a partir do que é verdadeiro pra gente. Sim. Ah, não, mas isso não é verdade. Sabe aquele ditado ou ponto de vista sobre é muito bom pra ser verdade? Sim. Ou tem que ver pra crer realmente. Deixa eu ver alguém realmente que deu certo com isso pra eu testar. Ah, vai lá. Se der certo, eu vou. Entendeu? E me conta uma coisa. Aí você fez seu curso de barras, como que foi depois disso tudo? Eu me lembro como se fosse hoje, assim, no curso de barras, eu normalmente a gente lê o manual de barras, né? Então eu falava assim, cara, mas por que ela não mandou pra mim pelo correio esse manual? Eu li em casa e eu vim aqui só receber essas barras. Ah, não, e julgamento, né? E julgamento, eu tava nesse espaço total. Eu olhava, falava, gente, mas tudo bem. E aí eu saí do curso de barras, eu me lembro que assim, eu falava, nossa, mas eu escolho receber mais vezes, eu não tinha ideia. E quando eu preenchi lá o formulário, a facilitadora perguntava, você deseja se tornar facilitadora? Não, nem pensar, não quero facilitar, eu tô fazendo pra mim. Eu também pensei a mesma coisa. Não, eu assinalei, não desejo ser facilitadora. E aí eu comecei a receber barras uma vez por semana. Na semana seguinte, eu tava lá já olhando o fundamento, eu falei, nossa, mas esse negócio de entidade, eu vou lá no fundamento, entidade, eu achei legal esse negócio de entidade, tem no fundamento, já fui pro fundamento. Gente, eu acordei na segunda-feira, é como se tivesse derretido tudo que tava assim, parecia que eu não tinha passado, eu só consegui olhar pra frente. Uau. Porque quanta energia que você perde olhando pro passado, tentando acertar, evitando errar, sabe? E você não tá nesse espaço, é simplesmente um universo de infinitas possibilidades diante de você. Foi como eu me sentia na segunda-feira após o fundamento. Na sequência, eu me lembro que eu fui fazer o curso de entidades, que eu tinha muito medo, né? De entidades. E lá eu conheci a Andrea. E a gente ficou super... Foi bem na época, a gente fez na mesma época. Aí a Andrea, não, você vai para Costa Rica. Eu falei, não, Costa Rica? Aí eu me lembro que ela pegou meu cartão de crédito e foi lá e comprou a passagem. Eu falei, na semana seguinte. Então, em um mês eu fiz barras, fundamento, conversando com as entidades e copy. Que naquela época, gente, virou um ET mesmo. Eu me lembro que a primeira vez que eu recebi uma sessão de facelift foi no Escolha de Possibilidade em Costa Rica. Não acredito. Não, aí tudo mudou. Depois que eu voltei de lá, eu falei assim, gente, acho que eu vou ser facilitador de barras, eu escolho ser facilitador de barras. Aí eu me tornei facilitador de barras. Mas aí você percebe quanta coisa que eu tive que limpar para realmente reconhecer que eu posso subir num palco, eu posso colocar minha voz no mundo, eu posso ser e fazer o que eu desejo. E do jeito que eu sou. Sim. Sem ter que
E da forma que você percebe exatamente. que faz sentido. Porque isso Sim. é muito legal que a Tata tá falando. Porque às vezes as pessoas entram dentro do Axis e elas começam a se comparar com tanta gente. Não, eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer isso. Calma, faz perguntas. O que vai criar mais pra mim, né? Às vezes as pessoas não perguntam nem qual é o curso que vai criar, né? Qual que é o seu processo. Eu também. Quando eu fui fazer minhas classes, eu custei a me tornar facilitadora. Eu me tornei facilitadora de barras depois de 2 anos que eu tinha feito meu curso de barras. Eu ainda estava no processo, fazendo classes, eu comecei a atender, né? E eu percebi ainda que tinha coisas ali pra mim que não faziam sentido ainda no momento pra eu ser facilitadora de barras, sabe? E isso é muito legal, porque às vezes as pessoas acham que não, eu tenho que escolher, eu tenho que fazer. E não, tem que perceber o que funciona pra você. E perceber também exatamente isso. O que você tem que limpar aí, o que você tem que, né, receber. E eu tava agora num curso também, que eu tava com uma pessoa, e ela falou pra mim, Rô, eu já programei tudo. Eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Eu falei, tá, mas você fez perguntas? Ela... Não, mas é porque é assim que tem que fazer, né? Pra fazer tudo isso, pra eu chegar onde eu quero facilitar barras, facilitar. E às vezes as pessoas, elas nem percebem realmente de fazer perguntas. Sim. Né? O que vai criar pra mim mais aqui, né? O que se requer, inclusive, pra expandir mais minha vida. Né? E isso que você trouxe foi muito legal. Sim. Sim. E é você dar o passo, porque eu não tinha nem ideia. Exato. Eu saía e falei assim, nossa, e agora? O que eu vou E foi o que eu falei, nessa época a gente não tinha ideia das coisas direito. Não era muito divulgado. Você não sabia ainda o que veio depois, o que vinha depois. Na minha época, só existia a Débora Azevedo como facilitadora de fundamento. Uau. E era a Luciana Recarte, mais umas 2 pessoas que dava curso de barras no Brasil. Não tinha isso como é hoje. Eu me lembro, Rô, que eu fui comprar minha primeira maca lá naquela maca Santa Fé. Ah, a minha também foi da maca Santa Fé. Era uma garaginha bem pequenininha. Quando eu cheguei na maca Santa Fé, eu fui até lá na Raposo Tavares, era uma garagem. Uau. Depois de 1 ano que eu voltei lá para pagar mais 5 ou 6 macas que eu comprei para dar os cursos de barras, era um galpão gigante. Quando eu olhei, eu falei assim, gente, a Axis mudou tudo. Olha esse negócio. A empresa dele, sabe, expandiu, porque todo mundo começou a comprar maca para facilitar os cursos de barras. Então, quando eu olhei aqui, eu falei assim, gente, a Axis crescendo no Brasil, porque foi assim, vum. E eu me lembro, quando eu me tornei facilitadora certificada, eu não tinha ideia, 1 semana antes. Você tem noção? Com todos aqueles pré-requisitos, com todas aquelas aulas para assistir, com todo o material de referência. Eu já tinha o material de referência, eu já estudava o material de referência. Mas com tudo para fazer, e eu estava fazendo a Sinfonia de Possibilidade em Charleston. Eu falei, acho que eu escolho fazer. E, detalhe, eu voltei para o Brasil, deixei minha mala, peguei outra mala e fui para Roma. E detalhe, aí você fala, você ouviu tudo isso, as chamadas e tudo? Dormindo, 24/7 no looping. Porque é sobre isso, Sim. sobre a energia. Eu fui fazendo perguntas, expandiu. Mas peraí, como é que eu vou dar conta de todo esse material? O meu último mês foi dessa forma também. 24/7 no looping. 24/7. Dormia com os áudios, acordava, no meio do dia colocava alguma coisa, eu olhava. Gente, mas peraí, eu escutei o primeiro, não me lembro direito. Aí quando eu ia falar alguma coisa, parece que me vinha a consciência. Falei assim, sim, o que mais é possível? Porque é sobre energia, né? E você falar isso é tão engraçado, porque assim, quando você fala assim, nossa, eu vou dar um curso de fundamento. Bom, eu vou estudar o manual agora para dar o curso. Comecei a ler o manual. Quem disse que eu conseguia ler o manual? Não, eu não consegui ler o manual. Eu fui realmente ler o manual e dar o curso de fundamento, meu primeiro fundamento. Porque antes disso eu não consegui. Aí na minha cabeça eu tinha que estudar o manual, que eu tinha que saber ler o manual de cabo a rabo para poder dar aula. Quem disse aquilo travava, a energia não ia, não fluía. Até que um dia eu falei assim, não, esquece. Eu vou assim mesmo. Foi a coisa mais linda do mundo, porque você acha que você não sabe, que você não vai conseguir. Mas na hora que você se abre para ser a contribuição que você pode ser, é algo tão grandioso que, assim, tipo, vem. Sim, porque a gente tem um saber, né? É aquela pergunta que eu sempre falo, o que você sabe, que você acha que você não sabe, que se você soubesse, você poderia saber muito mais. E dá um nó exatamente por isso, porque a gente sabe, a gente tem um saber. Eu lembro quando eu fui dar o meu primeiro curso de barras, foi muito engraçado, que eu lembro que a minha mãe virou e falou assim, você vai, acho que era no domingo o curso, e no sábado eu tava fazendo várias coisas, que eu tava atendendo no meu espaço, ela falou, você não vai estudar alguma coisinha pra dar o curso? Eu falei, pra quê? Pra quê? Falei, pra quê? Falei, imagina, né? O que mais é possível. E é realmente seguir essa energia. Eu acho que tudo que eu vou ministrar, assim, até hoje, assim, alguma coisa nova. Tem uma classe nova, saiu. Falei assim, tá. Eu dou uma olhada assim, falei, ok, bora, né? E realmente a energia é isso, porque a gente tem esse saber. A gente sabe que ali, naquele movimento, a energia vem, a consciência acontece, e as perguntas das pessoas vão trazendo mais consciência. E eu falo que toda classe, ela é atípica por conta disso, né? Não tem uma classe que é igual a outra. Não tem. E você vai seguir na energia. Antes eu tinha assim, né? Eu tinha falado, nossa, eu tenho que fazer um script, eu tenho que fazer um PowerPoint, eu tenho que fazer isso. Eu adoro. Primeiro PowerPoint que eu fiz, eu terminei a classe, eu tinha passado por 3 páginas.
Faltava 60. E a pessoa, todo mundo perguntando, e aí, os 60? Ela vai terminar que horas esse Você curso? sabe que a primeira classe de barras que eu fui assistir de 2 facilitadoras aqui de Limeira, que eram amigas minhas, eu já tinha tirado, né, a certificação para facilitadora de barras, e delas me convidaram, ai, Rô, vem assistir uma classe nossa pra você ver, não sei o quê. Eu já tinha feito várias classes de barras. Falei, beleza, fui convidada, vou lá. Aí eu lembro que eu cheguei, elas tinham todo um script de PowerPoint, um não sei o quê, e um videozinho, um negocinho da dupla fenda no meio do vídeo, no comecinho, e todo um capricho, assim. Eu olhei para aquilo e já comecei assim, pode POC, porque eu não vou ser essa pessoa que vou ter essa capacidade de parar pra fazer tudo isso. E eu achei, assim, uma graça, assim, sabe? Todo um PowerPoint, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Falei, uau, o que mais é possível, né? E realmente tem pessoas que realmente escolhem, né? Sim. Mas pra mim, por exemplo, isso aí não funciona, a gente não tem como. Eu, por exemplo, quando vou ministrar classe de negócio, é bem interessante, que eu falo assim, bom, tô percebendo energia aqui, vou trazer isso, aquilo. Quando eu chego, é que nem eu vou fazer uma live. Gente, acho que o tema é esse. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Na hora, falei nada daquilo que eu imaginei. Nada. Sim, a energia sim, é outra. Sim. Não é nada daquilo Porque, que na a gente verdade, assim, nunca uma classe é igual a outra. Nunca. Alguém que faz um fundamento comigo, né, com você, é diferente. E mesmo que faça com você o mesmo fundamento, O mesmo diferente. fundamento é diferente. É diferente. Nunca uma classe é igual à outra. É uma energia totalmente diferente. É aquela energia do momento. Sim, é aquela energia que vai criar e vai contribuir. E exatamente. Mais, né? A linguagem máxima é energia. Sim. É a primeira E linguagem. o dia que a humanidade entender isso, o que mais é possível que a gente pode criar? Seguir o que é energia. Saber que tudo é energia. E perceber a energia do que de repente está criando a limitação, do que não está criando, de você tá nessa percepção, né? Que o verdadeiro presente que a gente pode ser é viver no total perceber. Perceber o quê? Perceber a energia. Sim. Quando você vai para a energia, não porque você está vendo ou, de repente, julgando a partir de alguma referência, de uma referência que você tem, tudo começa a mudar de uma forma... Tipo, tudo fica mágico, né, amiga? Maravilhosa. Uma coisa que você falou hoje, a gente estava conversando hoje mais cedo, gente, e a Tá falou uma coisa que eu quero até que ela traga aqui para vocês, principalmente que a gente tá falando muito de negócios, Sim. né? E uma das coisas que você trouxe, que eu acho incrível, que é uma coisa que eu também faço muito comigo, você falou assim, Rô, eu sou aquela pessoa que eu trabalho muito mais internamente, muito mais na energia daquilo, Sim. né, para que aquilo realmente possa criar, para que aquilo possa expandir. E muitas das coisas que as pessoas não percebem, que até mesmo o negócio da Tá dentro do Axis, o meu negócio, a gente trabalha muito a energia disso, gente. Sim. Não é só sobre um fazer material, sabe? Lá, postar, fazer live, não sei o quê. Mas tem uma energia que é o ser a ferramenta, Sim, né? sim. E trabalhar essa energia é uma escolha diária disso. Sim, sim. É ser a energia e trabalhar essa ferramenta no dia a dia. No dia a dia. O que eu faço todo dia? Acordo fazendo perguntas. Sim. Né? Eu destruo e descrio todos os dias meu relacionamento comigo. Eu destruo e descrio todos os dias meu relacionamento com o meu negócio. E a pergunta máxima é: que gloriosas e grandiosas aventuras eu terei hoje? Aonde é requerida a minha energia? Sim. Se você me perguntar, claro que eu tenho uma agenda. Sim. Tá, eu estava agendada com a Rô aqui hoje, né? Tem um Zoom, tem uma reunião. Tem um Zoom, uma reunião, tá tudo agendado. Mas assim, no dia a dia, se eu uma manhã eu tô, tá, onde é requerida a minha energia aqui? Eu vou seguir a energia. Sim. O meu corpo vai me dizer, o meu corpo vai me direcionar. Também, né? Que daqui a pouco, no meio do dia, mude tudo isso. Muda tudo isso. Sim. Então, é seguir a energia. Então, o meu corpo, eu vou seguir a energia do meu corpo. Ele que dá o comando. Sim. Meu corpo não é o escravo, ele é que é o comando. Ele é o meu melhor amigo, ele que me direciona. Chefe, ele que é o boss. Ele é o boss, ele que é o boss. Maravilhoso. Exatamente. Eu falo muito isso, gente. Às vezes as pessoas me perguntam, Rô, o que você acha? Eu falei assim, eu tenho que conversar com o meu chefe. Nossa, mas quem é o seu chefe? Eu falei assim, meu corpo, linda. Exatamente. É ele que vai dar aqui, né? Realmente o caminho. E uma coisa legal, tá? Fala pra mim uma coisa. Como é que foi pra você se tornar facilitadora de entidades? Da onde que veio essa com entidades? Nossa, é uma coisa que eu sempre quis perguntar pra você. Sério? Então, entidades, assim, foi algo Porque não é muitos facilitadores que escolhem essa especialidade dentro do Axis, né? E eu acho, assim, incrível, assim. Eu falo, o que mais é possível? Não é ainda uma especialidade que me chama, mas eu falei assim, gente, o que mais é possível que a gente ainda não considerou? Porque entidades é uma coisa diferente, né? Sim, eu adoro tudo que é voltado, tudo que a Xenon faz, que criou, né? Tanto entidades como seres de luz, assim, pra mim, eu fascinei com isso tudo. Mas eu tinha muito medo. Sim. Sou mineira, caipira, da roça. Eu cresci no rabo do fogão de lenha falando sobre fantasma. Eu sou da época da mulher do algodão no nariz, sabe? Eu tinha muito medo de fantasmas, espíritos. E assim, eu venho de uma família católica, eu não entendia nada de espiritismo, nada. Eu cheguei em entidades com muito medo. Medo, muito medo. Você nunca ouviu minha história? Não, é por isso que eu tô aqui, por isso que estou aqui, senhora. Porque eu sempre quis perguntar sobre entidades. Então, eu me lembro que
Naquela Você já época... teve algum caso, assim, no dia a dia, que você, antes de fazer, por exemplo, de fazer a classe de entidade, você tinha alguma facilidade com ela? Você percebia alguma coisa ou Não, nada? nada, não tinha, morri de medo. Não entendia nada. Nada, eu não sabia Porque às vezes as nada. pessoas acham, eu vou acessar a entidade Não. só porque... Não, gente, pelo contrário, as Não, entidades são muita contribuição. Não, eu tinha muito medo e eu achava algo terrível, horrível. Elas eram poderosas, onipotentes, oniscientes e, tipo, poderia me fazer algum mal. Sempre eu tinha esse ponto de vista. E aí eu conheci uma pessoa, eu tinha muito mania de vidente, sabe? Vou lá na vidente. Na cartomante. Na cartomante, vamos lá jogar. Na cartomante vidente, né? E aí eu conheci uma pessoa, ela é de Brasília, e ela veio para São Paulo. Aí, assim, aquela coisa do agrada a todo mundo, querer ajudar, né? Falou, olha, eu vou te emprestar a minha sala. Vamos lá, que eu te empresto, eu tenho uma sala, eu posso te emprestar, você pode atender na minha sala. Ah, legal. Eu emprestei a sala. De repente, naquela semana que ela ia chegar, começou a tocar o meu telefone e todo mundo marcando. E era uma pessoa muito conhecida no meio artístico. Naomi Campbell, todo esse povo, Gisele Bündchen, todo o povo famoso passava com essa mulher. Ela era muito top, assim, muito famosa. E aí, ela começou a atender. O primeiro dia, né? Ela chegou em casa e falou assim, então tá, eu vou começar a atender. Só que ela, assim, não tinha uma secretária. E eu, na verdade, eu emprestei a sala. Eu não tinha uma pessoa que ia atender o portão, abrir, recepcionar, né? Não pensei nisso. De repente, ela estava lá, tocava a campainha e chegava uma pessoa. Aí que eu fui descobrir que não tinha agenda, era por ordem de chegada. Uau. E, de repente, virou um vucu-vucu, era segurança. A minha porta ficou lotada de gente. E eu fiquei lá abrindo e fechando porta. Eu tive que desmarcar toda a minha agenda. Só por que que eu fiz isso? Eu tinha medo. Ela é mais poderosa, ela mexe com entidade, ela vê as entidades. Mas sabe aquela sala vai deixar um vai tanto de saber, entidade? não sei o quê. Então, assim, sabe aquela coisa? E também, no fundo, sabe, Rô, eu gostaria de trazer isso, que muitas vezes a gente acha que, assim, alguém importante, famoso, que tem um nome no mercado, que é muito top, você acha que vai salvar a sua vida. Que, de repente, você tem um interesse, você tem uma necessidade de ser um capacho daquela pessoa, que você acha que vai sobrar uma migalha para você. E vai dizer que a gente nunca passou por isso. Porque realmente isso acontece. E não vou falar que isso não aconteceu nesse período. Falei, bom, ela pode me abrir as possibilidades, né? Percebe? Ao invés de ser o quê? A pergunta e perceber a energia. Se eu tivesse desenvolvido esse músculo que eu tenho hoje da pergunta, de perceber naquela época, seria totalmente diferente. Mas ok, deu ruim. O que eu posso criar aqui? Olha o quanto que eu crio com isso hoje. Para poder estar aqui contando isso para você, eu estou criando com essa história toda. Aí eu me lembro que... Falei, gente, eu fiquei desesperada. Desmarquei toda a minha sala nos meus atendimentos. Eu parei de dar atendimento e fiquei. Abre porta, fecha porta, chazinho para ali, chazinho para cá. E o pessoal brigando. Não, eu cheguei primeiro. Não, deixa eu. Não sei o quê. Passou 3 dias. Quando foi numa quinta-feira, a gente foi almoçar. E tudo era assim. Thaísa, chama um Uber pra mim? Aham. Vai. Tipo assim, virei um capacho. Eu era isso. Sim. Eu tinha que agradar todo mundo, menos eu. Eu me mutilava. As expectativas de todo mundo. Exatamente. Né? Eu vivia nesse lugar. E aí, eu fui almoçar com ela num lugar e a gente passou numa loja de capinha de celular. Teve uma discussão, ela discutiu com alguém lá da loja e ela saiu da loja assim do meu lado, ela falou assim, olha, eu fui lá e deixei um Exu pra essa mulher. Anitta, na hora que essa mulher falou isso, eu falei, agora que eu vou ter que virar escrava dela mesmo. Porque senão ela vai deixar o Exu pra mim, entendeu? Imagina, ela vai deixar o Exu pra mim. E sem saber, eu quero Exu. Sem saber, porque até então eu sou católica, eu não entendia de nada, sabe? Eu só queria ser a cartomante. Fala aí da minha vida. Uma história desse maravilhosa. Me dá aí a direção da minha vida, né? Toma aí, toma as rédeas da minha vida, né? E aí, eu fiquei morrendo de medo. Assim, cara, agora que eu vou ter que fazer mesmo. Aí, quando foi na sexta-feira, eu tomei coragem. No final da tarde, eu cheguei, sentei, terminei de atender, todo mundo foi embora. Eu falei, amor, eu já ia falar o nome dela, né? Não vou falar o nome dela aqui. Amor, é o seguinte. Eu sempre aprendi que a gente tem que chegar com a solução, sabe? Não com problema, entendeu? Eu já fui com a solução. É o seguinte, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo. Ele me ajuda aqui em casa. Ele não vem todos os dias, mas ele, de repente, pode ficar aqui para cuidar da sua agenda, para abrir porta, fechar porta, porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho minha agenda. Essa semana eu fechei tudo. De repente, ela fez uma cara assim.
Você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está perdendo. Eu poderia te apresentar para todo mundo. Essas pessoas poderiam ser os seus clientes. E você está fazendo isso comigo. Eu não vou ficar mais aqui. Agora, eu estou indo lá. Eu tenho uma pessoa que no bairro XYZ que tem motorista, que tem copeira, que vai me ajudar e vai fazer tudo para mim. E você pode me levar lá no shopping para buscar o meu óculos e depois você me deixa na casa de fulano. Ela só fez isso. Entrou no carro dura e eu tremia. Anitta, eu tremia. Falei, agora que vai ter Exu, não é um só não, é 2, 3, 10 mil. E eu tremia. Nesse dia, no trajeto, eu fui no shopping, voltei, levei ela na casa dessa pessoa. No caminho de chegar lá, eu bati o carro. Mas eu tremia. E aí, eu entrei na casa dessa pessoa e eu tremia. Eles me deram água e ela falava assim, ela tá nervosa. Ela tá nervosa, não sei o que tá acontecendo com ela. Mas mal sabia que eu tava nervosa com tudo aquilo. E o quanto você tava percebendo Exatamente. tudo aquilo, E né? só que o que aconteceu antes? O Manfred tava vindo pro Brasil direto. E ele mandava o folder. Na época era a Mônica Girassol que cuidava das classes dele. E ela ficava mandando. E eu falava assim, nossa, vou nessa classe, não vou, tinha medo. E naquele dia, isso era numa sexta que aconteceu tudo isso. No sábado, ia começar uma classe de conversando com as entidades. À noite ia ter, tipo, magia negra, não sei o quê. Várias especialidades. Amada, manda o link de tudo. Escrevi em tudo. Passei uma imersão, sábado e domingo. Eu me joguei no curso na classe de conversando com as entidades. E foi incrível. E eu fiz uma classe de magia negra, também de ataque psíquico. E ele fazia uns exercícios que você começava a ver. Eu comecei a perceber que, tipo assim, ali, que não existe isso. Medo é um implante distrator, que na época a gente faz o fundamento, mas você ainda fica ali naquela... É um músculo, né? Tudo isso é um músculo. E foi tão incrível que na segunda-feira eu estava em casa à noite, num espaço totalmente diferente, empoderada de mim, porque assim, para mim a classe de conversando com as entidades, ela amplia as suas habilidades psíquicas, né? E tipo, ela expande essa comunicação, você recebeu os downloads de informação, as informação que todo o invisível está querendo te dizer, e principalmente as entidades, os espíritos sem corpos, tudo que é entidade, né? Negócios e tal, mas você amplia isso, né? O que o seu negócio está falando, o que uma entidade está falando, o que a sua casa fala para você, o que o seu animal está falando para você, então você expande isso, né? E que aí, presente essa mulher, hein? Foi um presente na minha vida. Maravilhosa. Foi maravilhosa. Aí na segunda-feira ela me ligou. Thaisa, pensando bem, eu vou aceitar a sua proposta com o secretário. Eu falei, meu amor, já aluguei a sala, não tem espaço para você aqui agora. Ah, mas você pode vir me buscar, isso era 1h da manhã. Eu falei, amor, já tô na cama dormindo, eu não vou não. Você não sei... Aí ela brigou comigo de novo, entendeu? Eu falei, agora pode manda 10 Exus, eu vou criar com tudo isso, entendeu? Mas foi incrível. Essa pessoa foi uma contribuição muito grande para eu ir para esse universo das entidades. E aí, depois disso, eu não imaginava que eu fosse me tornar facilitadora. Antes de me tornar facilitadora de conversando com as entidades, eu cheguei a fazer uns 10 cursos. Uau. Que para você entrar mesmo nesse universo e desenvolver... Porque é algo tão diferente, né? Sim. Esse negócio de percepção, de você começar a perceber as entidades. Porque o tempo todo aqui, a gente tem um monte de entidade aqui. Mas você ter clareza disso, você acessar essa consciência. E não só ter clareza, eu acho que é baixar as barreiras para acessar essa consciência, exatamente, sim, né? Exatamente. Porque as pessoas, muitas vezes, elas não acessam aquilo que elas não conhecem. Sim. Né? E eu lembro também quando eu fui fazer a minha primeira classe de entidades, né? Eu falava assim, mas o que é isso, gente? Pra quê? Será que é importante isso? Será que isso aqui vai criar mais pra mim? E na época eu tinha recém feito fundamento, então eu ainda tava naquela escolha de fazer perguntas, ainda não conseguia identificar direito o leve e pesado, se ia criar ou não. Mas eu lembro que eu não conseguia dormir, falei assim, eu vou fazer isso. E eu falo que é legal a gente trazer sobre entidades, porque muitas pessoas desconhecem o que Sim. né? E eu falo que entidades mudou todo o meu aspecto com os meus negócios, com dinheiro, gente. Sim. Dinheiro. Ali foi uma percepção tão incrível quanto eu podia engajar com a energia do dinheiro e perceber o dinheiro nos lugares e perceber realmente onde eu podia escolher que poderia me criar mais dinheiro. Sim. E não só isso, tudo no meu corpo começou a mudar ali, né? E eu lembro que eu tinha sempre esses espaços que vira e mexe, eu tinha uma ansiedade, assim, sabe? Uma palpitação que vinha, assim, sempre do nada. Eu falava, gente, mas o que é isso? E depois com essas entidades, eu falei, gente, que habilidade incrível, né? De você perceber isso. E o quanto que elas começaram a criar comigo, a Sim. contribuir comigo, né? As pessoas iam para o meu espaço aqui em Limeira, né? As pessoas começaram a ir para as classes. Então, assim, eu falo que entidade realmente é um presente. É um presente. E fora que, assim, na verdade, é receber e incluir o universo das entidades. Sim. Porque muitas vezes você está excluindo. E com certeza, em alguma área da sua vida, você está bloqueado. Porque se você não escolhe receber das entidades, e é receber de todas as entidades.
O quanto que você tem um cachorro na sua casa, você dá só a porrada nele, briga com ele, sai daqui, as plantas e tal, e você não pergunta, e o que você requer de mim? Sim. Cachorro, você tá latindo? O que você requer? O que é isso? Né? Você realmente começar a conversar com tudo. A comunhão, né? A casa, o carro, tudo conversa com a gente. Sim. Tudo que tem uma consciência. E o nosso negócio é o tempo todo. Então, essa classe, ela não só amplia, né, a sua percepção de comunicação com os negócios, com tudo que tem consciência, com toda a matéria, como também com o universo dos espíritos, que é muito importante, porque é o que você falou. Muitas vezes você tem lá uns estados, você tá esquisito, você não sabe por quê. Exato. Pode ser uma entidade? É feio isso? Não, mas a gente tem, desculpa, mas assim, quando eu fui descobrir, eu era um albergue, entendeu? Um albergue. Por isso que muda a forma, o rejuvenescimento. Você pergunta, Tatá, como você mudou sua forma física, o rejuvenescimento e tudo? Por quê? Porque eu fui soltando tudo isso. Você sabe que eu falo que eu tenho certeza que quando eu fiz acho que é uma das minhas primeiras classes de entidades, que eu liberei vários ambulantes ali, foi ali onde eu comecei a ter mais espaço, inclusive, e comecei a perceber o quanto eu comia que não era por mim. Sim. Né? E eu brinco muito com os alunos, às vezes, eu falo, gente, percebam, porque às vezes, né, você tá comendo por não você, né? Você tá comendo por várias entidades aí, tem várias entidades aí tomando, quer queira ou não, o seu corpo, tem várias entidades tentando se comunicar com você, e às vezes também você tá naquele espaço de, gente, essa pessoa sou eu, e quantas vezes a gente vai, né, alterando o humor. Eu tinha exatamente. muito isso, eu alterava o meu humor, principalmente antes do Axis mesmo. Nossa, tinha dia que eu chegava, eu tava ótimo, tinha dia que eu saía, eu tava péssima, assim, sabe? Eu tinha uma alteração de humor incrível. Cada segundo do meu dia, acho que tinha umas 20 ronites que aconteciam naquele dia. Você sabe que tem uma série que chama Por Trás dos Olhos? Sim, que você me falou hoje. É total ocupante e ambulante. Você dá uma olhada, assistir essa série, você vai ter uma ideia do que realmente é você não tá sendo dono do seu corpo. Sim. No fundo, tudo é uma questão de escolha. Quando você está presente, você percebe, reconhece, aí você cria. E quando muda, você né? não está presente, o que está comandando o show? Quem está falando por você? Quem está comendo por você? Quem está guiando a sua vida por você? Sim. Porque exatamente, você ter clareza. Porque é exatamente aquele momento, assim, você fala assim, mas peraí, o que eu fiz aqui? Nossa, eu não acredito que eu fiz. Não é você. Não. E aí, muitas vezes, você se julga achando que é você, outras pessoas te julgam achando que é você, ou até mesmo te chama de louco, mas é a louca, doida, varrida que tá dentro de você. Você se paralisa por conta disso, Exatamente. Né? Quantas vezes tinha semanas assim que eu falava assim, ai, essa semana eu tô esquisita, eu não vou fazer nada, não vou fazer ações, não vou criar nada, porque eu percebi, não, essa energia não vai criar mais pra mim. E muitas vezes, depois que eu acessei entidades, eu falei, gente, era tudo mais simples, se eu já tivesse, né, acessado isso, mas eu falo que a gente acessa realmente na hora que a gente tá disposto a receber. Sim. Né? E eu acho que entidades realmente é uma das coisas mais incríveis, uma das classes mais incríveis que eu já acessei no Axis. E quando a gente fala entidades, né, você receber das entidades, Sim. e é uma consciência, não existe incorporação, você não é receber a entidade no seu corpo. Não, gente, não é centro espírita. Não é centro espírita, é você receber a contribuição que elas podem ser para você. A energia que elas podem E quando você também sabe lidar com elas, o que você está sendo? A cooperação. Sim. Então é um presentear, o receber. Uma contribuição, né? E é algo que cria muito na vida. Muito. Entendeu? Você sabe que eu tenho entidades, assim, às vezes que eu peço contribuição delas, e eu sempre falo isso. Eu sou uma pessoa muito criativa, né? Só que tem vezes, às vezes, que eu falo assim, uau, quem pode contribuir? Quais são as entidades que podem, né, contribuir com mais criatividade aqui pra mim, né? Com mais consciência sobre determinado assunto, sobre o que eu poderia desenvolver aqui no meu negócio, por exemplo. E é muito interessante que passa, assim, 2, 3 dias, me começa a vir cada consciência de cada criação. Pá, 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 pá. Aí eu olho e falo, uau, gratidão, né? Daí eu já vou ali, contribuo com elas também da forma que eu puder. E isso mudou muito o meu espaço, né? E tem uma coisa que acontece muito comigo, né? Que eu mudei agora para um apartamento. E quando eu entrei nesse apartamento a primeira vez com a minha mãe, era como se estivesse sendo abraçada. E eu olhei para ele ali e falei, qual é o seu nome? Daí ele falou, Charlie. Tipo, rei, né? É. E quando eu tô viajando, assim, eu sempre brinco muito que eu converso com a minha Melzinha, né? Energeticamente. Então, eu converso com ela antes de dormir e eu converso com a minha casa também, né? Então, eu sempre, todo dia, acordo e falo assim, bom dia, grande Charlie. E aí, que contribuição nós podemos ser um pro outro hoje? O que a gente pode criar de mais incrível aqui? E é incrível que quando eu trago isso pra ele, eu sinto a energia dele. Eu sinto ele realmente como uma pessoa me abraçando, sabe? Sim. Me dando bom dia. Quando eu tô longe, às vezes eu comunico, e aí, grande Charlie, como é que você tá? Não, mamãe tá chegando semana que vem. Daí eu percebo ele, uau, sabe aquele espaço? E às vezes a minha mãe tá
aqui em Limeira, eu falo, mãe, vai lá dar uma olhada no Grand Charlie. Ela, eu vou, né? E ele se sente feliz, né? E isso muda, porque eu tô na minha casa, é o local... Que não é assim, não é o meu apartamento, Não, é o Grand Charlie. É o Grand Charlie, Sim. né? Então, aquele reconhecimento de ter aquela energia ali contribui comigo, com a minha vida, com os meus negócios, com o meu dia a dia. Então, é muito mágico. Entidades é muito incrível. É muito incrível, né? Eu adoro. Tipo, e realmente, assim, é algo que criou muito. E hoje eu sou muito grata a essa pessoa, porque realmente eu escolhi ser uma contribuição pro mundo. Porque eu escolhi, falei assim, não, é algo que, de repente, tá o início... Mas eu escolho ser essa contribuição, as pessoas precisam saber disso. Se você não facilitar a entidade, se você não se comunicar com a entidade, se você não recebe das entidades, se você não coopera com as entidades, o que mais é possível? Sim. Isso muda tudo. Porque muitas vezes, sabe essa coisa assim, o tempo todo, quanto que você vai lá, não estou julgando o coach, mas você poder usar as ferramentas de coach com todas essas ferramentas Com tudo, para né? você mudar a sua realidade. Porque você pode até aumentar o nível de satisfação de uma pessoa em uma área da vida, mas o que se requer para que aumente esse nível de satisfação em todas as áreas da vida? Exato. Que sempre tá assim, ó, né? Tá bem, de repente, no financeiro, no trabalho, mas de repente relacionamento não tá legal. Quando melhora o relacionamento, Financeiro cai. cai. E aí assim vai, relacionamento social, todas essas questões, saúde e tal, começa a cair. Sim. Então, assim, eu percebo que quando você começa a incluir tudo, inclusive esse universo das entidades, você começa a melhorar todas as áreas da sua vida. Porque você aprende a se comunicar com a energia que realmente tem ali. Sim. E com a energia que se requer. Eu Exatamente. sempre falo, às vezes você está pedindo pelo dinheiro, mas tem uma outra área da sua vida que está realmente requerendo mais de você. Sim. Requerendo que você olhe. Às vezes você está Sim. pedindo pelo relacionamento, mas tem uma outra área da sua vida que está requerendo de você. E quando você engaja com as entidades, que a gente fala que não é só as entidades, espíritos, digamos assim, mas é tudo que tem uma energia, você começa a olhar para isso. E Sim. o seu receber aumenta também, porque você baixa as barreiras, né? Sim, Então sim, ali você exatamente. começa a olhar, uau, né? O que mais está disponível. E mais interessante que você trouxe é a presença. Você começa a ter mais presença. Então, aquilo que você colocava para debaixo do tapete, é como se você olhasse, nossa, peraí, deixa eu dar uma olhada para isso aqui. Acho que isso não tá fazendo sentido mais para mim. Acho que eu posso mudar isso. Sim. E você começa a ter mais presença ali, mais consciência e clareza do que realmente você tá se paralisando e se limitando para poder mudar. E exatamente, você para de ficar jogando as coisas debaixo do tapete. E quando você faz isso, aí que ferrou. Porque você começa a criar um monte de barreira, você não recebe. Sim. Entendeu? As coisas não acontecem na sua vida. E muitas vezes você acha que é difícil lidar com uma situação. Só que não, se você escolhe realmente, você pode ali em minutos, você mudar toda aquela energia, trazer consciência e sobrecriar tudo aquilo que você acha que é difícil, que você não vai conseguir lidar, entendeu? Então, assim, e tudo isso, essa comunicação, porque comunicação, conversar com as entidades não é só sobre espíritos, Sim. é sobre tudo, Tudo. negócio, desde um post, assim, você trabalha com marketing, um post é uma entidade, né? Conversa com as suas campanhas. Uma campanha é uma entidade, tudo é uma Você entidade. sabe que isso é uma coisa muito legal, porque às vezes o pessoal do marketing manda alguma coisa para eu aprovar, eu vou lá, olho, faço perguntas, percebo energia. E esse espaço é também, eu sempre falo, gente, o Instagram ele não é seu negócio, mas ele faz parte do seu negócio. Sim. Converse com o seu Instagram. Né? Peça por mais pessoas, peça por pessoas que estão dispostas ali a receber aquilo que você tem a oferecer. E ele tem né? consciência E ele também. tem consciência, Sim. tudo tem uma consciência. Seu carro tem uma consciência, né? Isso é muito fantástico. Eu falo que o mundo das entidades realmente ele é incrível. E deixa eu fazer uma pergunta para você, falando de negócios agora. De negócios. Hoje você tem seu negócio com Axis. Sim. O que mais? E eu tenho um negócio com biomagnetismo. É isso que eu escolhi saber. Conta pra gente. O biomagnetismo. Como que surgiu isso? Foi durante o Axis? Foi antes do Axis? Como que foi? Na verdade, foi um pouco antes do Axis. Eu conheci o biomagnetismo através do meu ex-marido. Ele estava com um pai com câncer. Uau. E ele escolheu fazer... Ele foi no terapeuta dele e ele falou assim, olha, ele chegou com um folhetinho, biomagnetismo. E eu fiquei sabendo que isso aqui trata o corpo e trata câncer. E eu tô querendo fazer esse curso para ajudar meu pai. Naquela época, eu não sabia de nada. Não tinha ideia do que era ajuda, do que era, tipo, energia. Não tinha nem ideia. Tomar remédio, fazer cirurgia, cortar fora, acabou. Era a minha cabeça, era o que eu sabia. Eu falei, por que você não faz esse curso? E ele, empresário, presidente de uma empresa, ele falou assim, eu acho que eu vou fazer esse curso. E ele fez o curso, e aí ele foi tratar o pai não queria. E era incrível, Juanita, porque assim, o biomagnetismo, quando a gente aprendeu lá atrás, você tinha que pegar nos pés e você conseguia fazer um diagnóstico do topo da cabeça ao dedão do pé. Uhum. Então, ele pegava nos pés do pai, as pernas endurecia, mas não mexia. E o pai falava, não quero. Ele não conseguia. Aí ele, tá bom. Só que assim,
você consegue fazer o biomagnetismo numa outra pessoa. Eu posso usar o seu corpo como antena para tratar a sua mãe. Não precisa necessariamente ser com a pessoa. Exatamente. Que legal. Aí ele pegou a filha dele e foi tratar. As pernas estavam igual a do pai, endurecida. Aí ele entendeu que o pai não queria receber e ele soltou. Bom, passou uma semana, o pai faleceu. Uau. Aí depois de uns 15 dias, esse homem teve uma dor nas pernas e ele gritava dia e noite de dor. E falava assim, vamos tomar remédio, tá mal. Não passava aquela dor. E ele gritava. E de repente a barriga dele começou a crescer. Aí ele virou e falou assim, eu falei assim, vamos no médico, vamos no hospital. Ele falou assim, eu não vou. Faz biomagnetismo em mim? Eu falei, eu não sei fazer isso não. Você vai fazer em mim. Ó, vamos lá, é muito fácil. É muito fácil. Aí ele deitou na maca, eu peguei nos pés dele e comecei a fazer. Fui seguindo o que ele me pediu para fazer. Fiz a sessão. E aí foi tão engraçado, porque assim, quando você coloca um par biomagnético, que é uma apolaridade, tem ali as possíveis patologias dentro daquele campo. E tava lá, Guillain-Barré. Guillain-Barré é um vírus, que é uma doença autoimune. Ela ataca o sistema nervoso central e ela começa a paralisar os órgãos, né? E aí eu falei, e o irmão dele teve essa doença e ele ficou em coma 6 meses no Sírio, tomando antibiótico. Ele teve por 2 vezes. Uau. E nessa realidade não tem cura. Tipo assim, você sempre pode ser que ela volta, entendeu? Entendi. Eu falei, olha, você tá deu aqui que você tá com a doença do fume. É importante você ir no médico. No outro dia, Ronita, ele acordou assim, ó, a cara toda torta. Ele teve, a boca dele veio parar aqui, assim. Eu falei assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu matei o homem. Ele falou assim, não, você não me matou porque eu não tenho dor. Isso aqui é alguma reação, é crise curativa. E eu falei assim, eu não quero nem saber, vamos pro médico. Chegou lá no médico com a consulta, o doutor, que era o médico do irmão dele, falou assim, realmente você tá com todo o histórico de Guillain-Barré e é uma doença que, tipo, é uma dor que não passa. Em órgão, ela pode pegar num braço, ela pode pegar numa perna, e o dele era nas 2 pernas. Aí ele fez o exame e o médico já estava preparando, mandando ele para o Sírio. Ele falou assim, eu não vou ser internado. Ele entrou no carro com aquela cara torta, pegou uma estrada, rodou 1.500 quilômetros dirigindo, foi até o professor dele, esse cara que veio para São Paulo dar o curso. E ele chegou lá e foi tratado por 3 dias nessa cidade. E esse cara, ele é no sul. E ele trabalhava, ele atendia as pessoas, muita gente. Era fila e fila de gente. E ele passou por atendimento 3 dias. Ele chegou e voltou normal. Ele era outra pessoa. Ou seja, aquela minha sessão deu início. Naquele momento, eu matei o vírus, entendeu? Só que tem os efeitos, deu uma crise curativa. E aí, ele continuou com a sessão. E quando eu via toda aquela melhora dele, eu falei, gente, eu preciso fazer esse negócio. E aí foi quando eu peguei a minha mãe. Minha mãe tinha cirrose hepática, minha mãe tinha que transplantar o fígado. E assim, a primeira sessão, ela foi minha primeira modelo, porque aí eu fiz o curso. E ela foi minha primeira modelo, fui fazer uma sessão nela. Ela tinha isso aqui muito alto, Anitta, era um negócio assim surreal. Minha mãe era amarela, tipo assim, não era pra ela estar viva hoje. Ela realmente, se ela não tivesse conhecido o biomagnetismo, ela não estaria viva. Ela ama o bio. Aí eu fiz a sessão e eu me lembro que eu coloquei os ímãs. 20 minutos depois, aquilo que era dessa altura fez assim, ó, vum, tipo, diminuiu um palmo o abdômen dela. E aí depois ela começou a ter uma crise curativa no sentido assim de colocar tudo pra fora. Era da cor do microfone, tudo preto. Tipo assim, foi uma limpeza. Vômito, diarreia. E assim, hoje, a minha mãe tá linda, maravilhosa. Ela restaurou todo o fígado dela. Então, através do biomagnetismo. Então, assim, e eu comecei a me tratar, comecei a atender com o biomagnetismo. É mágico. O bio, assim, ele realmente é uma técnica que ele equilibra o pH do sangue e do tecido. Sim. Então, assim, ele parte do princípio, assim, uma vez que você tá com o seu corpo equilibrado, no pH, né, neutro, você está livre de fungos, parasitas e bactérias que causam as principais doenças e doenças emocionais também. Sim. Porque na linguagem do biomagnetismo, o maior problema emocional que causa os problemas emocionais são fungos na cabeça. Então, gente, fungo tem em todo lugar. Sim. Você deita no travesseiro no hotel, você vai pra praia. Todos os lugares tem fungo o tempo todo. Então, ele não só serve como também uma ferramenta de tratamento para recuperar o equilíbrio do seu corpo, a restaurar o corpo, como também de prevenção. Então, assim, e até hoje, aí foi criado no meio da pandemia, no meio do Covid, vírus, eu vi tudo aquilo, e aí eu resolvi fazer um curso de autoaplicação. Dessa autoaplicação já se tornou um curso para o pessoal começar a atender à distância e ter liberdade geográfica.
E aí eu lancei o primeiro curso, eu achei que ia vir 20 pessoas. Lancei, vamos fazer um curso de, né? Aí no primeiro veio 90, no segundo veio 200. Em um ano e meio a gente formou mais de 3.500 pessoas com o biomagnetismo. Então foi lindo, assim. Eu acho muito lindo realmente você trazer as duas técnicas tão grandiosamente da forma que você traz. Porque às vezes as pessoas, a gente tá falando exatamente isso. Sim. Ter a sensação de que eu tô no Axis, eu não posso ter outras coisas, eu não posso trabalhar com outras técnicas, eu não posso ter outros negócios. Não, gente, o Axis não é sobre isso. O Axis é sobre você incluir mais para sua vida, né? Inclusive outras ferramentas e outras fontes e o que mais está disponível para você. Né? Essa coisa do não pode é coisa da cabeça. Exatamente. É você se pergunta assim, exatamente. Então, assim, eu acho que hoje eu tô muito feliz de ter criado o meu produto, a minha empresa. Eu tô criando um novo negócio agora, que é segredo. Tô com umas novas criações aí que tá saindo, tá no forno, entendeu? E tô escolhendo outras, mais ainda. Quais são as infinitas possibilidades que eu tenho disponível ainda? Quem são as pessoas que eu posso me aliar? A gente fazer parcerias para poder expandir e ter negócios, mais, não ficar preso. Amores, é o seguinte, eu vou falar uma coisa, não fica preso numa única profissão, num único segmento, numa única fonte, porque isso é escravidão. Sim. E acaba que você também não acessa muito mais. Às vezes a gente tá pedindo o tempo todo, como eu posso expandir mais meus negócios, como eu posso ser mais vista, né? Como eu posso ter mais dinheiro, por exemplo. E às vezes tem tanta coisa disponível, você tá sempre ali, sempre ali, sempre ali. Eu tava falando exatamente isso semana, né, com uma mentorada minha, que ela tá insistindo sempre numa coisa, sempre numa coisa. E essa coisa não tá criando mais. E a coisa que eu perguntei pra ela foi, e se você tivesse outros tipos de negócio, outros tipos de fontes, que inclusive vão criar para esse negócio que você acredita que não está criando, criar muito mais. Porque, às vezes, nosso negócio, como uma entidade, ele se comunica com a gente. Sim. Então, às vezes, aquilo ali não está criando por hora, porque, de repente, se requer outros movimentos. Exatamente. Né? E quando você começa a olhar para outros movimentos e o que mais você pode criar, de repente, aquilo que não estava criando, começa a vir. Sim, e a questão é, é movimento. É o que você falou. Se o negócio estagnou, ele requer movimento. A tua vida requer movimento. Qual é o movimento que eu tenho que fazer? E muitas vezes você não escolhe abrir uma possibilidade, uma fonte de renda diferente, criar uma nova empresa, criar um novo negócio, porque você acha que vai dar trabalho, que você não vai dar conta. Vai ter muito esforço. E uma coisa que eu falo, gente, assim, se você está pedindo por mais movimentos, os movimentos vão se requerer de você. Então, quais movimentos você ainda não está disposto ou disposta a fazer aí, instituir no seu negócio, que de repente é a chavinha. Sim, né? Exatamente. E deixa eu te perguntar uma outra coisa agora. Tô fazendo todas as perguntas, todo mundo manda pra mim. Fala pra mim, quando foi seu boom, assim, né? Quando você começou no Axis, como foi seu boom, assim, de classes, de visibilidade, de tudo? O boom? Tem alguma época, ou o que você percebeu, ou foi gradativo? Como que foi? Ó, o primeiro passo que foi que eu me lembro assim, cara, eu escolho criar mais na minha vida. Escolha. Eu escolho criar mais na minha vida. Então, assim, se for para continuar essa vida, eu não quero ficar mais nesse corpo. Foi quando eu demandei. Maravilhosa. Se for para continuar nessa vida de trauma e drama, uma hora tá bom, outra hora não tá bom. Isso foi mais ou menos em 2018. Chega. Aí eu dei aquele grito, chega. Que é o que a gente fala que é demanda, né? Que é o início de tudo. Ou o negócio muda, ou eu escolho sair desse corpo. Então, assim, eu demandei. Aí eu fui fazendo perguntas, qual é o caminho, qual é o caminho. E assim, o boom da minha vida foi quando eu escolhi deitar numa maca, amor, e receber processo. Maravilhoso. Eu me lembro que assim, em um mês eu gastei R$9.000 de sessão de barras e MTVSS. Nessa época eu fiz, nesse primeiro mês, eu fiz 46 dias direto de barras. Uau. Foi o primeiro momento que eu tive assim, 47, todos os dias. Então, quando eu ia ali no meu blim, todo mundo começou a chegar. Por quê? Conforme você vai recebendo barras e processos, MTVSS, as barreiras vão derretendo. Tudo aquilo que separa você do que você está demandando, né? A escolha, que é essa facilidade, começa a derreter. E aí, você não tem o que fazer. Talvez o fazer é você receber barras para soltar a merda que está separando você de receber toda a mágica, todas as possibilidades que tem disponível para você. Sim. Então, assim, o boom da minha vida foi quando realmente eu falei assim, não, eu escolho. E aí, eu comecei a tomar gosto. Eu fiquei louca. Então, assim, chegou dias de eu fazer barras, MTVSS. Eu fiz dois. Eu peguei esses 2 processos e, ó, eu recebi muito processo. E aí eu percebi que eu levantava da maca, quando eu ia ver meu financeiro só caindo o Pix, só caindo as vendas, tudo acontecendo, tudo começou a fluir, as parcerias. Aí foi quando o Kelly chegou também na minha vida, que também foi uma contribuição para minha vida.
Maravilhosa. Quando o Kelly também chegou na minha vida, que foi uma contribuição para mim, a gente começou a expandir, engajar junto, porque muitas vezes... Estavam classes juntas, né? A gente começou a dar classe juntas depois. Eu lembro que quando eu entrei, quando eu comecei a acessar vocês ainda não davam classe juntos. Aí acho que depois ela se tornou facilitadora, aí vocês sempre davam classe juntos. Aí eu sempre tentava ir numa classe de vocês. Aí nunca batia a data. Aí eu lembro que eu tinha a Elo aqui, uma amiga minha, eu falava assim, Elo, o que mais é possível? A gente não consegue fazer classe com essas duas, que tá certo sobre isso. Porque ela trabalhava no banco, né? Sim. E eu ainda tinha um escritório. Então, eu tinha o escritório durante o dia, à noite eu fazia sessões. E eu tinha audiências, né? Então, tipo assim, eu não posso simplesmente falar, não vou fazer audiência. E normalmente, assim, acontecia às vezes no final de semana, e às vezes vocês estavam viajando. Eu lembro de uma classe que vocês deram no Rio, de fundamento. Acho que Nossa, foi maravilhosa, sim. E eu tava louca pra fazer essa classe, né? E a gente tava conversando muito, e eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer essa classe, né? E eu advogava pra uma multinacional daqui, chamada Suzano, e eles tinham muitas, às vezes eu tinha 10 audiências no dia, né? E eu falei assim, gente, o que tá certo sobre isso? Daí eu lembro que teve uma data que a gente tava... eu lembro que vocês deram uma coisa de relacionamento uma vez as duas, que o folder de vocês tinha até, tipo... Ai, era meio que um negócio nordestino, do Nordeste. Sim! A Zefa Maceió, meio cangaceira, as cangaceiras, né? Aí eu lembro desse negócio, e logo depois vocês iam criar alguma coisa juntas, daí eu com a Heloísa toda programando, falei, não, agora a gente vai fazer. Aí de repente a Kelly anuncia que ela não ia fazer mais. Falei, que tá certo sobre isso, gente, como assim? Aí depois eu me tornei CF também, daí a Elo já começou com as criações dela, e eu falo assim, gente, o que mais é possível? Vocês estavam muitas classes juntas, né? Não, e você falando da criação do Rio, sabe como aconteceu aquela criação? Foi incrível. Eu me lembro que aquela classe, eu viajei numa terça-feira, a Kelly já estava no Rio, que um final de semana antes ela deu. Vocês eram volumosas, sim, ficavam enlouquecidas. Não, e a gente era só na diversão, entendeu? Aí eu me lembro que Kelly foi dar o curso de barras um final de semana antes, e eu fui na terça-feira de carro. Quando eu saí na terça-feira, não tinha nenhum inscrito para classe. Era bem assim, né? Mas você vai assim mesmo, no máximo que vai acontecer vou me divertir. Eu vou na praia. Eu vou na praia. E a gente ia dar essa classe numa casa que a Kelly alugou. Que ela tava lá com as crianças e tal, a gente ia dar naquela casa. Quando eu cheguei lá, eu falei, amiga, não pode fazer classe aqui não. E detalhe, não vai dar, tipo assim, vai estar com seus filhos, acho que, né, eu acho que a classe tá requerendo, eu acho que por isso que não tá criando, não tem nem inscrito. O que é aí? O que a gente vai fazer? A classe quer acontecer? Só expandia. Aí a gente foi passear, vamos tomar um chopp. Aí faz pergunta dali, tava eu, ela e a Priscila. Não, olha, eu acho que essa classe tem que ir lá pro Joá. Ah, mas vamos lá pra Copacabana, que já tem um apartamento que já tem as macas. Tem uma moça que aluga lá um apartamento em Copacabana, que tem as macas, já tá tudo pronto. Tá, vamos fazer pergunta, não expandia. Joá, só que a gente não tinha casa. E isso, aí, na terça-feira, a gente começou, no final da tarde, ir atrás de casa pra alugar. Aí eu falei, olha, eu tenho meu amigo que tem uma casa maravilhosa aqui no Rio, e ele me aluga essa casa, eu posso ver com ele se ele pode alugar. Aí elas faziam perguntas. Ah, Tatá, você fica falando nesse Joá, Tatá? Será, Mel? Quem é o seu Joá? Ah, que Joá. Eu falei assim, olha, eu vou sair daqui, eu tô indo no banheiro, vocês fazem podpoc nos pontos de vista, inclusive os meus, e faz perguntas e vamos decidir esse negócio? Bora. Aí tá, quando eu vou ter, no Joá mesmo, aí sai às 3, vamos pro Joá. Aí a gente foi numas casas nada a ver. E assim, os aluguéis... Quando começava a classe? Quinta? Na quinta, isso era terça. Não tinha casa ainda, a gente tava perdida aí. Aí, amor, só sei que... E assim, era online e presencial naquela época, né? Aí a gente pegou. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou ligar pro meu amigo. Amigo, você me empresta a sua casa? Me aluga a sua casa? Ele falou, não, eu te empresto. Não, eu quero alugar. Vamos alugar, eu vou te pagar, eu escolho. Porque ele queria emprestar já a casa, porque ele é muito meu amigo. Aí ele falou, não, pode fazer. Eu falei assim, mas a internet lá é boa. Sim, é maravilhosa a internet. Tá bom. Aí a gente saiu e fomos no final da tarde, tipo 5h30, quase 6 horas. Ainda. Na terça-feira, foi quando a gente abriu e falou, olha, ele vai ser a classe de fundamento aqui no Joá. A gente já fez a divulgação. Sabe aquela coisa assim, fechamos a casa agora, é aqui. Ah, é aqui. Então, bora lá. Gente, olha isso, morra de inveja. Quem não quer, não escolher vir, entendeu? Aquela assim, a gente ainda brincava, tudo a gente fala, morra de inveja. Ó, coisa mais linda, ó, não veio. Tá vendo? Tem que escolher, né? Aí foi tão incrível, porque assim, eu acordei na quarta-feira de manhã e o meu corpo não quis ficar na casa, se hospedar na casa, porque eu poderia se hospedar, porque eu sempre me hospedo na casa desse meu amigo. E eu me lembro que eu fiquei na mesma rua, no La Grande Maison. Sabe quanto que era a diária? 11 mil reais.
Meu corpo escolheu pagar 11 mil reais de diária. Eu Adoro! fui, entendeu? 11 mil reais de diária. Eu falei assim, não, eu fiquei lá na E o que Lamusa. mais é possível? Abri aquela janela na frente do mar. Ai, não é aquela uma coisa sensação mais maravilhosa quando a não, gente faz isso? chiquérrimo, Eu assim, falo, maravilhoso. adoro ser usada assim, meu corpo é usado. Adoro. Aí eu tava lá. De repente, eu fiquei com aquilo na cabeça, a internet falando na minha cabeça. Tá vendo que é conversar com as entidades? Entendeu? Bem isso. Bom, eu vou lá na casa. Cheguei lá, falei pra caseira, você pode me dar o papel da internet? Quando eu peguei, caraca, 10 mega, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com essa internet? A Kelly vai me matar, entendeu? Porque a Kelly era tecnológica, ela que cuidava do som, das coisas todas, sabe? Da parte do som. Kelly vai me matar com essa internet. E ela não estava lá na casa dela. Falei, socorro, vou ligar lá para a mulher da internet agora, da Claro. Falei, moça, me dá aqui. Eu até tremi. Eu falei assim, mas eu não quero ligar para o meu amigo, porque senão ele vai falar assim, você já está me enchendo o saco, eu não vou deixar você usar a casa, não. Já me enchendo o saco querendo mudar a internet, esse negócio de internet, pelo amor de Deus. Essa internet é boa, porque ele é bem assim, esse meu amigo. Eu falei, nossa, aí liguei lá. Ah, você poderia passar o CPF? Eu desliguei. Ai, que saco, meu. Ele pediu o CPF. Onde eu vou arrumar o CPF do homem agora para poder mexer nesse negócio da internet? Liguei de novo. E aí, assim, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Oi, tudo bem, não sei o que, tal, mudar para 200 mega, não sei o que, a internet, mudando a internet do homem, tá? Já tava lá, 200 E o homem sem megas, saber, só esse detalhe. 200 megas, não sei o que, tudo bem e tal, não sei o que, maravilha, não pediu o CPF. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Aí, de repente, eu falei assim, então tá bom, vocês vêm amanhã, né? Não, só na segunda-feira. Não, moço, pelo amor de Deus. Não, a gente não tem horário para amanhã. Impossível amanhã. Eu falei assim, moço, eu tenho um curso que começa amanhã, eu preciso dessa internet amanhã, pelo amor de Deus. 8 horas da manhã eu preciso do negócio. Aí eu falei assim, tá bom. Aí me veio assim, tá bom, então me passa o protocolo. Anotei o protocolo e fiquei assim, ó. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Aí veio a moça que trabalha lá. Olha, dona Thaisa, eu tô vendo a senhora falar aí de net. A nora do seu Zé trabalha na net aqui no Rio de Janeiro. Ela trabalha na net aqui no Rio de Janeiro? Liguei pro meu amigo, foi aí que eu encontrei. Tremendo, né? Amigo, eu mudei a sua internet de 10 para 200. Vai ficar melhor agora. Depois você vai ver de tudo, até lá de baixo, entendeu? Depois, aí você fica justifica. Depois eu te mando um Wi-Fi maravilhoso para você, multiplicador e tal. Eu brincando ainda com ele, né? Aí ele virou e falou assim: não, pode deixar que eu vou falar com ela. Simplesmente a gente chegou junto com a internet no dia do fundamento, juntamente com 31 pessoas no nosso fundamento. Uau, entendeu? Que mais. Fala sério. E tipo assim, não tinha cabeça para fazer stories, não tinha cabeça para ligar para 1 a 1, não tinha cabeça para nada. Era focado na energia e na diversão. E é isso que é incrível. E é isso que a gente fala muito, principalmente na alegria dos negócios. Eu amo isso, sabia? Eu amo. A alegria disso. Eu amo isso. Gente, eu já atualizei tantas mágicas em classe, né, desse espaço, né? E eu acho que é isso que é o mais divertido de tudo. E o que acontece nessa realidade? Muitas vezes você fala, terça-feira, não tem inscrito, eu não vou, não. Vou fechar, cancelei vou fechar, a classe. Cancela a classe, entendeu? Cancela tudo, entendeu? Eu falo, gente, até a hora da classe, meu amor, muita coisa pode acontecer. Exatamente. Coisa pode acontecer. Exatamente. Eu tive um caso assim também. Ano passado, a primeira vez que eu fui pra Curitiba, eu já tava com a passagem comprada. E eu iria na terça-feira e o fundamento começaria na quinta. Eu só tinha host. E toda vez que eu fazia perguntas à classe, a classe assim, expandia. E não tinha ninguém que aparecia nada. E a gente ainda estava naquele espaço de fundamento presencial e online, né? E daí eu falei assim, gente, o que mais é possível? Eu vou pra Curitiba. Aí chegou na terça-feira, eu falei assim, o negócio que você requer de mim, classe de fundamento, o que você requer de mim? E só me vinha assim, vai relaxar, vai passear, vai fazer qualquer coisa. Eu falei assim, gente, o que mais é possível? Comprei aquele ticket lá de bus tour de Curitiba, fui conhecer a cidade, porque eu não conhecia até então, fui fazer um tanto de coisa, fui pra lá e pra cá, naquela coisa toda. E muitas vezes meu celular não tava tendo, como fala? Sinal. Porque ia pra lá, fui pro Jardim Botânico, fui pra cá. E eu lembro que como eu tava tirando foto o tempo todo, acabou a bateria. Né, eu não tinha levado o meu carregador portátil. Aí, quando eu cheguei, acho que foi terça-feira. Eu cheguei na terça, isso foi na quarta que eu fui fazer todo o tour, né? E o curso começava na quinta. E eu falei, ok, eu tô disposta a dar a classe pra minha host dentro do quarto do hotel, se for preciso. Aí, quando foi na quarta-feira, eu lá conversando com a cidade, contribuição pra cidade pra mim, né? E bom dia, classe de fundamento, o que se requer pra que a gente possa expandir, que convite podemos ser, né? Pra todos. Eu sei quando eu cheguei na quarta noite, né? A minha assessora tava desesperada atrás de mim, que precisava mudar os negócios, link de pagamento, que tinha gente que queria fazer um pouco no Pix, um pouco, né, no cartão. E eu sei que na quinta-feira a gente teve 10 pessoas. Uau.
Metade estava, né, presencial e metade no online. Começou a surgir as pessoas. E é esse espaço, muitas vezes assim, não, a classe não está criando. E o quanto que a gente mata a criação antes da criação. Sim. Por simplesmente a gente ter um ponto de vista de que não é possível. E até mesmo que não tenha aluno, mas que tenha um ou dois. Um ou dois. É o que se requer. É o que se requer, inclusive, para você movimentar as próximas criações e o seu negócio também. Sim. Né? E Exatamente. quantas vezes eu falo que uma classe, ela acaba movimentando e abrindo espaço para outras classes, para outra energia. Sim. Daí eu estava disposta, eu estava ali. Tava me divertindo, eu falei... E na verdade, e muitas vezes a gente se trabalha também, né? Sim, e o quanto a gente recebe, né? Eu acabei de fazer um fundamento agora, inclusive em Curitiba, e eu falei, gente, eu tô recebendo muito dessa classe. Toda classe é uma nutrição pra gente. Nossa, né? E o quanto que às vezes esse um aluno tá sendo a maior nutrição pra você, inclusive movimentar mais suas classes, mais seus negócios e outras áreas da sua vida também. Exatamente. Né? E o que mais é possível. Amor. Ai, meu amor, adorei ter Eu também aqui. adorei. Aqui, gente. O dia inteiro, né? Meu amor, gratidão. Gratidão por você, por esse presente incrível que você é pra nós, pro planeta. E continua voando, que a gente adora te ver, adora ver você voar. E uma coisa que eu quero realmente que você saiba é que você realmente é um presente pra nós. O que mais é possível. Gratidão mais também. é Eu amei o possível. seu convite. E gratidão por você também, por ser esse espaço, por ser essa contribuição que você está sendo, por ser essa alegria que você é, essa expansão, essa coisa louca, entendeu? Maravilhosa, para de ser louca! Para de ser louca. Essa coisa louca que você é. E é isso. E ser essa contribuição para o mundo. E eu sou muito grata por estar aqui com você, por estar brincando e me divertindo com você aí no planeta Terra, meu amor. Maravilhosa. E cadê a nossa musiquinha que você sempre canta para todos? Fabulosas, rainhas da consciência poderosas, ativando a potência. Adoro! Com meu corpo eu ganho o mundo, é só criação. Baixo as barreiras e eu sou a permissão. Fabulosas, rainhas da consciência poderosas, gente, com certeza, ativando a potência. Maravilhosa, tá? Gratidão. Ai, gratidão. E antes de você ir embora, o que você deixaria aí de mensagem para as pessoas, uma pergunta ou algo que você possa aí trazer para alguma pessoa que de repente tá numa situação que você já teve ou tá numa situação que, gente, não aguento mais? Sabe o que me vem muito agora, que até foi o início da nosso encontro, receba de você, né? O que você acha pior em você é o seu maior presente, é o maior presente que você pode ser. Então, receba disso que você odeia em você. Derruba essa barreira que separa você de receber de tudo isso, porque você é o milagre, você é a possibilidade. E o que falta é só você quebrar essa barreira. E o que mais é possível, meu amor? É isso aí, meu amor, você é a mágica e tá tudo disponível. É. Eu sempre falo que a diferença de quem acessa as possibilidades ou não é a escolha, então escolha você. Você é maior do que tudo isso. Não Sim. se esqueça. Um beijo! Beijo, tá, beijo, gratidão.